Bom dia, esfriou de novo. Bom dia. Hoje é o dia 56 da nossa leitura do livro de Eclesiastes. Tomei uma picada aqui de um mosquitinho transparente, mas que machuca. São terríveis esses bichinhos. Bom dia. Então, tomar café juntos, vamos tomar café juntas, trazer um pouquinho hoje. Mas vamos começar. Ínia, bom dia, querida. Bom dia. Então vamos lá. Capítulo 3, verso 6, o rei Salomão diz assim: há tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora. De novo, continua falando do tempo das coisas, né? Do ponto sistêmico, né? Na perspectiva sistêmica, esse verso toca num movimento mais profundo da vida, né? Ele está dizendo quando é para a gente insistir e quando é para a gente soltar. Tem situações que vale a pena insistir e tem situações que a gente tem que soltar. Muitas vezes a gente herda uma lealdade sistêmica que a gente não tem noção dela, ela é oculta, e que faz a gente guardar objetos, vínculos, dores e até projetos que já não tem mais razão de ser, não tem mais vida, né? Então, guardar isso, ser fiel a isso, ser fiel a uma realidade do passado. Mas também, bom dia, Eliane, mas também pode ser um peso, né? Essa fidelidade pode ser um peso na nossa vida, de ficar guardando uma coisa que já não tem mais sentido nem razão de ser, né? Hellinger o tempo inteiro nos lembra que a vida é movimento e o movimento só acontece quando a gente dá consentimento a esse fluxo. Tem que dar permissão para o fluxo acontecer, como na respiração, né? Tem um momento de inspirar e tem um momento de expirar. Não dá para ficar só inspirando e não dá para ficar só expirando. Percebe? Tem para dentro e para fora. Então a gente tem que aprender a buscar e a perder, às vezes, né? A guardar e a soltar, deixar ir outras vezes, né? Muitas vezes eu vejo clientes meus presos a heranças que só dão dor de cabeça, herança material ou até emocional, guardando segredos, né? Pesos que não são deles, né? Muitas vezes eu atendo casais e eles falam assim, sei lá, um aborto, né? E aí eles falam assim, preciso contar para meus filhos? Não, essa é sua história, não é dele. Não precisa contar, você precisa resolver você para liberar ele. Percebe? Então tem pesos, tem coisas que não precisa contar. Outras sim, não é que tudo é segredo, mas tem coisas que não precisa, né? Porque quem recebe essa informação recebe um peso junto com ela, recebe uma dívida que não foi paga. É como se você passasse para o outro pagar essa dívida. Depende como passa, né? Na história, questão do aborto, depende como passa, né? Pode passar assim, olha, teve um irmão que nasceu antes de você, mas nós estamos honrando ele, nós estamos dando um lugar para ele aqui na nossa mesa, e estamos dando um nome, então cada um vai para o seu lugar. Isso é uma forma, né? E é uma forma inclusiva, né? De trazer para dentro da família. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de coisas que a gente esconde porque acha feio, porque acha desagradável, né? Então, esses pesos não são para passar para frente. Então, quando eu faço uma constelação, sempre que alguém solta alguma coisa, abre um espaço imenso
para chegar a algo novo, né? Guardar tem um valor importante quando a gente pensa na memória, né? Vou guardar na memória minha avó, vou guardar na memória essa visita que eu fiz, vou guardar na memória esse abraço que eu tive. É um legado de amor, né? A memória. Mas também soltar é sabedoria, né? Se libertar daquilo que não serve mais para o sistema é sabedoria. Permite que a vida siga. Então tem coisas que já aconteceram, já foram, não vão mudar e que a gente não precisa carregar, a gente pode soltar. É isso que Salomão está nos falando hoje, né? Do ponto de vista filosófico, eu achei Platão que diz o seguinte: ninguém pode entrar 2 vezes no mesmo rio. É do Platão essa frase. O rio mesmo, não é? Porque a água corre para o mar, lembra? Então a água que está aqui na hora que você entrou já não está mais aqui. Você continua aqui, mas a água foi embora. E veio uma nova água, e veio uma nova água, e veio uma nova água. Porque as águas estão sempre correndo para o mar. Esse fluxo lembra que tudo é uma ilusão, é um apego, né? Nada é fixo. Nada é fixo. Jung reforça que o nosso inconsciente gosta de se agarrar a imagens e símbolos do nosso passado e que o processo de individuação, né, de eu ser eu mesmo, a gente tem que ter a coragem de soltar aquilo que já cumpriu sua função. Hellinger fala a mesma coisa, aquilo que já cumpriu a sua função, solta, já foi. Né? Então, um exemplo meu particular, eu sou casada pela 2ª vez. O pai dos meus filhos foi meu primeiro casamento. Mas o meu marido é o Paulo, que é o meu marido atual. É meu marido. Há 25 anos ele é meu marido, quer dizer, não é? O primeiro é o pai dos filhos. Mas aquele casamento já foi, já cumpriu a sua função, que era ter esses filhos. A função daquele casamento era ter esses filhos. Nós tivemos esses filhos, o casamento cumpriu a função, encerrou, ele foi para uma vida, eu fui para outra e a vida seguiu. Algo novo chegou, né? Então precisa soltar, né? Aquilo que já cumpriu a função. E o Tao, né? O Tao Te Ching, do Lao Tse, ele diz: para se encher é preciso primeiro se esvaziar. Óbvio. Se eu tenho uma xícara cheia, agora ela está pela metade, porque eu já tomei metade do café. Eu preciso esvaziar a xícara para poder enchê-la, né? E assim é na vida também. Bom dia, quem está chegando agora, né? Então, tem um tempo de guardar e tem o tempo de soltar, né? Tem o tempo de procurar, tem o tempo de perder também. A gente acha, a gente perde. Então, a vida são ciclos. É isso que Salomão está nos mostrando de todas as formas que ele consegue imaginar, os ciclos da vida, né? Quando é que a gente sofre? Quando a gente se recusa a soltar aquilo que já morreu dentro de nós. Aí a gente sofre, né? Aí a gente entra em sofrimento. Uma vez eu tive uma paciente que veio me procurar, porque ela tinha uma angústia constante. Ela vivia angustiada o tempo inteiro, como se ela não... Tudo que ela fizesse nunca era suficiente, né? Ela fazia e não era suficiente. Quando a gente constelou, a gente apareceu o avô, pai do pai, que perdeu toda a fortuna que ele tinha e a família foi para falência. Então o pai cresceu na escassez, na pobreza, né? Então o medo de perder de novo chegou nela, através desse pai cujo avô perdeu tudo, né? Então ela guardava roupas velhas, móveis quebrados e relações que já não tinham mais nada a ver, né?
Eu conheci uma vez um senhor que ele guardava barbante. Tá? Ele guardava barbante. Eu dizia, mas para que você guarda? Não, mas eu preciso embrulhar alguma coisa, eu posso precisar desse barbante. Realmente, pode ser útil o barbante aí, mas ele tinha uma gaveta cheia de barbante. Um conhecido meu. Então, aí tem uma lealdade. Eu não vou perder nada, não vou repetir a dor do meu avô, não vou repetir a dor do meu pai, não vou perder nada, né? Então, quando ela reconheceu essa dor e percebeu que não era dela, né? Era do pai, era do avô, pai do pai, aí ela conseguiu soltar. E aí depois ela me contou que ela fez uma limpeza geral na casa dela, limpou os armários, um monte de roupa, um monte de objetos, que não tinha nenhum sentido. A casa dela era entulhada, ela disse que esvaziou e que ela se sentiu renovada, energia nova, abrindo espaço para o novo chegar na casa dela, né? Aliás, é bom a gente fazer uma limpeza na nossa casa, pelo menos uma vez por ano, porque a gente acumula muito. Como tem muita oferta, a gente acumula muito. E quando a gente vai fazer uma mudança é que a gente se dá conta do quanto que a gente acumulou. Então não precisa esperar a mudança. Uma vez por ano faz uma limpeza. Tem um filme chamado Tomates Verdes Fritos. Não sei se vocês viram, se não viram, o filme é lindo. Então tem a personagem principal, que ela está numa vida vazia, sem sentido. E aí tem uma outra personagem que conta a história da vida para ela, né? Que conta a história onde ela solta os papéis, solta os medos, palavrões, ela fala muito palavrão, que não, enfim, ela solta tudo aquilo que não serve mais. E ela ouve essa história e ela, a partir dessa história, ela começa a deixar para trás o medo de perder aquilo que ela tem e se arriscar a encontrar uma nova forma de viver, né? Então ela percebe que não faz sentido ficar guardando as coisas antigas, é preciso jogar fora algumas coisas, hábitos inclusive, para poder encontrar a força dela. É muito bonito. Tomates verdes fritos. É bem isso, dessa frase do rei Salomão. E tem um livro, O Grande Gatsby, de Scott Fitzgerald, é um escritor americano. A gente vê exatamente o oposto. O Gatsby, que é sobre quem está sendo contada a história, ele tenta guardar tudo, uma ilusão que assim ele vai trazer de volta a Daisy, que era a amada dele. Ele não consegue jogar nada fora. O passado ele faz... não deixa nada evoluir. Ele quer tudo que fique exatamente como está. E isso leva ele a quê? A destruição, né? É doloroso, porque o não soltar nos aprisiona. E ele cria uma prisão para ele, né? Então, as nossas perguntas para hoje seriam: o que a gente guarda, né? O que eu guardo? Tatalon, querida, nossa, do outro lado do oceano, seja bem-vinda, querida. Então, as nossas perguntas de hoje são: o que eu guardo que não tem mais nenhum sentido na minha vida hoje? Objetos, pensamentos, emoções, raivas. Raiva é uma emoção. Será que tem algo que eu insisto em alcançar e que não tem mais sentido nenhum aquilo? Tinha sentido lá atrás e eu insisto e não tem mais sentido? Isso não quer dizer que a gente não tem que insistir, mas será que tem algo que não tem mais sentido? Já foi, não tem mais nada a ver, né? Será que eu estou guardando por amor ou por apego a algo que aconteceu no passado? De novo, essas perguntas são de coisas exageradas. Claro, se eu tenho um objeto que me lembra, por exemplo, aqui essa xícara. Eu tenho essa xícara com essa colherzinha que entra. Me lembra uma viagem que eu fiz à Grécia, um objeto que me traz uma recordação de algo que eu vivi. Bom, então eu guardo, eu uso. Não é isso que eu estou falando, ok? Estou falando de coisas que estão, se abre no armário, que nem lembra que tem,
e que estão lá, você nem sabe por que estão lá e só estão ocupando espaço. É disso que eu estou falando. Você está guardando por apego ou por amor? E onde na minha vida, na sua vida, na nossa vida, o que eu poderia soltar porque está pesado? A pergunta é interessante para a gente fazer. O que eu poderia soltar porque está pesado? Vamos conversar comigo? Responde para mim, conta para mim o que vocês acham dessas minhas perguntas. Talvez vocês tenham outras perguntas em relação ao que nós lemos hoje. Fica à vontade, conversa comigo aqui. Enquanto vocês escrevem, eu espero que vocês escrevam, eu quero lembrar que essa live vai ficar gravada. Quem entrou no meio, 5 minutos depois de terminar, ela sobe e você pode assistir. E se você não tiver tempo de assistir, não tem problema nenhum. Aqui em cima na minha bio eu tenho um desenho de um clipezinho. Você clica nesse clipe, vai abrir uma série de links. Um deles é Rei Salomão, cá entre nós, que é o nome do grupo do WhatsApp, onde eu mando a transcrição do vídeo todos os dias. Então você entra lá, entra já, porque eu vou, assim que terminar a live, eu vou transcrever tudo que eu falei aqui, quase tudo, não tudo. Um resuminho. E eu ponho lá. Então, se você não tem tempo de ver um vídeo de 15, 20 minutos, você tem tempo de ler o texto todos os dias, que leva no máximo 2 minutos, 1 a 2 minutos. E você começa com o Rei Salomão te ensinando o caminho daquele dia, o pensamento daquele dia, o olhar daquele dia. É um privilégio, o Rei Salomão está nos ensinando, né? O bom viver. E se você for querer equilibrar a balança do dar e o receber, o Rei Salomão deu, eu passei para você, deu para mim, eu estou pegando o Rei Salomão, estou passando para você e você pode passar para mais amigas, para mais amigos, mais pessoas que possam e queiram também caminhar com o Rei Salomão. Ok? Ninguém escreveu nada, ninguém quer conversar, então tá bom. Então vamos para a meditação final, vamos encerrar com uma meditação. Como sempre, a gente vai inspirar e soltar. Solta devagarzinho, com consciência. Respira devagar, não precisa fazer força, só percebe que você respira. Movimento natural da vida. Respira. Imagina que você está segurando uma caixa bem pesada na mão. Imagina uma caixa bem pesada na mão. Dentro dessa caixa tem objetos, tem memórias, tem dores, responsabilidades. Algumas responsabilidades não são suas. Sente o peso dessa caixa. E agora lentamente coloca essa caixa no chão. E agradece. Agradece tudo que veio dentro dessa caixa. As histórias, os vínculos, até os medos. Que um dia tiveram função, teve sentido ter medo, era uma proteção, mas agora não tem mais sentido. Respondendo a quem me perguntou, às vezes a gente tem um medo de alguma coisa que naquele momento é assustador, mas depois que aquilo passou, não tem mais que segurar esse medo, não tem mais função esse medo, né? E diga em voz alta, se você puder falar em voz alta, é muito bom se ouvir. Se você não puder falar, não importa, fala para o seu coração internamente. Diz assim: eu honro o que recebi. Eu honro o que recebi. E escolho soltar o que não me pertence mais. Escolho soltar o que não me pertence mais.
guardo comigo só amor e sabedoria. Guardo comigo só amor e sabedoria. Sente as suas mãos leves, abre espaço no seu coração, sente um vento suave que passa por você, levando embora aquilo que você não precisa mais carregar. Daí você percebe que tem um vazio enorme aí que se abre num campo fértil para um novo florescer. Muito bem, voltamos para cá, com esse campo fértil. Vamos buscar sementes hoje para poder plantar nesse campo que a gente abriu. Tem muitas pessoas que entraram durante a meditação. Sejam todas bem-vindas. Essa live vai ficar gravada, você pode vê-la desde o início, tá bom? Espero que você assista. E amanhã estou aqui com vocês de novo às 7h59. Um beijo muito carinhoso, um abraço bem apertadinho. Nos vemos amanhã, 7h59.